que arquiteto e designer de interiores mais aprende na faculdade e depois que se forma continua fazendo isso? Acha que a reunião de briefing é a reunião mais importante. Só que o briefing a gente faz quando a gente já foi contratado. É aquele meio que levantamento do programa do cliente, que a gente quer saber como é que é a família, como é que não é. Não é verdade? E esse é um dos maiores erros. Por quê? Porque a gente não aprendeu técnica de verdade de como encantar o nosso cliente. A gente nunca aprendeu a trabalhar essa jornada junto com o cliente. E hoje eu trouxe até o meu cafezinho, porque o papo vai ser profundo e eu quero te ver aqui até o final, porque eu vou te ensinar como que realmente você deve tratar o seu cliente e conduzi-lo até o final do processo, para que no final, quando acabe o seu projeto, quando acabe a obra, ele esteja feliz com você, para que ele te indique e gere recomendações, que é o que a gente mais quer, né? Prazer, eu sou Juliana Pupim e aqui eu falo tudo sobre arquitetura, mas voltado para os Estados Unidos, porque é onde o meu foco, onde eu estou trabalhando há quase 5 anos já, com projetos de arquitetura e design de interiores. E também no meu Instagram, onde eu compartilho mais do meu dia a dia. Então, se você não me segue aqui ainda, você faz o favor de me seguir neste exato momento. E depois, quando você sair daqui, você me segue lá no Instagram, porque lá também é tudo em tempo real. Combinado? E já curte logo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos lá. Qual que é a diferença entre briefing e onboarding? Onboarding não é muito uma palavra comum dentro do meio da arquitetura, mas eu aprendi há uns anos atrás, há uns 2 anos mais ou menos, qual era o papel desse onboarding, o que significa isso dentro da arquitetura, já que a gente não foi acostumado nem com essa palavra, nem com essa expressão e nem com essa trajetória, nem com esse hábito de como lidar com o cliente. O que significa o onboarding, Ju? Qual que é a diferença do onboarding para o briefing? O briefing é quando você já foi contratado, você senta com o cliente, seja de arquitetura ou design de interiores, e você vai passar ali com ele qual é o programa, o que ele espera, qual que é a rotina da família, quantos filhos tem, o que ele quer, o que ele não quer, os gostos dele. Não é isso o onboarding. O onboarding nada mais é do que você fazer uma primeira reunião com o cliente, que deve durar entre 30 minutos e 1 hora, para você explicar e deixar muito claro para o seu cliente qual é a jornada que ele vai percorrer com você ao longo de todo o trabalho, antes mesmo de te contratar. Essa reunião de onboarding, ela tem muito mais a ver com o alinhamento das expectativas. E esse é o nosso maior problema, é tipo o nosso gap, é a nossa falha, é onde a gente deveria olhar. Por quê? Porque quando a gente não alinha as expectativas com os nossos clientes, o que acontece dos dois lados? Frustração. A gente se frustra, o cliente se frustra. A culpa é do cliente? Não. A gente tem a obrigação de educar. E eu ouço muito isso há muitos anos. Ah, você tem que educar o seu cliente. Mas como é que é? O que significa educar o meu cliente? Significa fazer um contrato gigantesco com 1000 cláusulas? Não, não é isso. É aqui, ó, clareza na comunicação e começa no onboarding. Então, quando você vai alinhar as expectativas, você vai deixar muito claro para ele todo o percurso, todo o passo a passo que ele vai percorrer nessa jornada de contratação com você. E dessa forma, ele vai saber exatamente o que esperar em cada momento. Isso obriga o cliente a respeitar também o seu processo. E é nesse onboarding que você apresenta a sua empresa. É aqui que você apresenta os seus processos. É aqui que você mostra o valor do seu trabalho. Eu não estou falando de preço, tá? Uma coisa é preço, outra coisa é valor. O valor é a percepção. Quando o seu cliente percebe que você é profissional, que você tem organização, que você tem processos, que você tem ali cuidados com a sua empresa, ele te olha de uma forma profissional e não amador. Só que o que a gente faz no Brasil? A gente se autodenomina autônomo. Ah, eu sou profissional liberal, eu vivo fazendo pesquisa com os meus alunos, com clientes, com arquitetos, com designers, e a maioria dos profissionais se autodenomina autoliberal, autônomo, eu sou independente, é uma empresa de uma pessoa só. E muitas vezes essas pessoas nem têm o CNPJ. E isso faz com que ela se sinta um pouco amador. Ela não tem ali uma outra pessoa, ela não tem uma hierarquia, ela não tem subordinado. Então, com isso, ela também não consegue passar essa estrutura para o cliente. Ju, então eu preciso ter um monte de gente para passar essa percepção de valor, de que eu sou profissional, de que eu não sou, para eu cobrar mais caro.
Claro que não. Mas é no onboarding que você mostra o processo. Mesmo que você tenha só um estagiário, mesmo que você terceirize. Quem nunca terceirizou um 3D? Você não precisa dizer para o seu cliente que essa pessoa não é seu funcionário. Ele está fora da sua empresa, mas ele faz parte da sua equipe. Você tem ali uma equipe. Até que você cresça de verdade, esteja todo mundo sob a sua asa, aí você vai ter muito mais poder ali para explicar aquilo com muito mais propriedade e passar tudo isso para o seu cliente. Mas enquanto você não tem, tem alguns artifícios que você pode usar para sim mostrar que você tem uma estrutura por trás. Para quê? Para que ele obedeça, para que ele respeite essa estrutura. Assim como deixar muito claro que a gente tem prazo. Esses prazos precisam ser respeitados, as etapas precisam serem respeitadas, e quando a gente muda de etapa, a gente não pode mais voltar para a etapa anterior, porque o projeto ele anda, ele tem tempo. E isso eu só aprendi trabalhando para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá tempo é dinheiro. Nos Estados Unidos não dá para perder tempo. Então, se o cliente pede para fazer alguma coisa que já foi feita, já foi finalizada, ele sabe que ele vai pagar mais por isso. E a gente não tem nem medo de falar sobre isso, de falar sobre valores. Coisas que a gente tem no Brasil, a gente tem muito tabu. Você faz visita técnica de graça, você faz orçamento de graça, você faz levantamento de graça, nem fechou ainda, você já vai lá na casa do cliente. A gente perde muito tempo, a gente investe achando que vai ser valorizado, achando que a outra pessoa vai dar esse valor. Mas deixa eu te contar um segredinho. Brasileiro não dá o menor valor para absolutamente nada que é de graça. Para de trabalhar de graça. Nem esse onboarding ele deve ser de graça. Cobre pelo seu tempo. A gente nos Estados Unidos, é claro, eu não estou presencialmente lá, mas eu trabalho com outros profissionais que até para almoçar com o cliente paga, não só o almoço, como a hora do profissional que está almoçando com ele. Por quê? Porque ele está ali fazendo uma consultoria, ele está aproveitando aquele network para poder tirar as dúvidas de projeto dele, para resolver as coisas da vida dele. Tem tempo. Se tem tempo, está gastando meu tempo, está gastando dinheiro, tem que me pagar para isso. Eu estou ali a trabalho, você está a lazer, eu estou a trabalho. Então, todo esse onboarding, ele é muito importante. Ele não só é importante, como ele é fundamental. Para quê? Por que você precisa, a partir de hoje, fazer esse onboarding antes mesmo do contrato? Você já entendeu que é no começo, né? O cliente quer te contratar, você já faz esse onboarding para apresentar a sua estrutura, para apresentar a sua empresa. Para quê? Primeiro, para que quando você for apresentar o seu orçamento, ele já está ciente de que com você ele não vai brincar, que ele não vai ficar pedindo coisas à toa, de que você é muito séria, que você tem processos a serem respeitados. Você meio que se posiciona. Você já entendeu aqui. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, você vai aqui no meu canal, porque tem um vídeo só falando só sobre posicionamento. Se você não entendeu isso, que você tem que fincar ali o seu posicionamento, começa nesse onboarding. Aliás, posicionamento é uma série de coisas, né? Eu falei sobre isso nesse outro vídeo, mas aqui eu também vou falar algumas coisas relacionadas a isso, porque o onboarding faz parte do seu posicionamento. Para quê? Para que o seu cliente te dê valor, para que você cobre muito mais caro, para que você aumente essa percepção de que, porque eu sou uma arquiteta valiosa, não me faça perder tempo. Seu cliente tem que entender isso. E mais do que isso tudo, mais do que poder cobrar mais caro, ganhar mais dinheiro, o meu projeto vai valer muito mais quando eu faço essa reunião de onboarding. Além disso, ele vai evitar que eu tenha retrabalho depois, de que eu fique refazendo etapas, de que o meu cliente peça coisas que não estão incluídas, porque eu já deixei muito claro o que eu faço e o que eu não faço, tudo que é entregável, tudo que eu entrego 3D, eu não entrego 3D. Quantas imagens de 3D você entrega? Porque normalmente as pessoas falam assim, eu entrego 3D com imagens realistas. As pessoas não falam quantas imagens elas entregam. Aí o que acontece? Toda hora o seu cliente fica pedindo, faz aquele ângulo a mais para mim, faz aquele outro, eu não vi nada do meu quarto, faz o meu quarto também, faz uma fachada de fora, faz de fundo, um monte de coisa que na sua cabeça você achou que era óbvio, que você só ia fazer um ângulo de cada ambiente. Para o seu cliente, não. E se você não deixou muito claro lá no onboarding tudo que estava incluído e tudo que não está incluído, ele vai te pedir a mais. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar pé da vida, o seu cliente vai ficar insatisfeito e, no final, você vai pagar para trabalhar, porque você vai perder muito tempo. E o seu cliente não vai te indicar para ninguém, porque, no final das contas, quando acaba o trabalho, se você faz projeto no Brasil, a maioria dos clientes, eles não querem nem ver mais o arquiteto. É muito difícil um cliente que
contrata o mesmo arquiteto para vários trabalhos diferentes, que dirá indicar ele para outras pessoas. Então, se você quer que o seu cliente não só fique satisfeito, como te indique e te dê valor, que não te indique também porque, faz com fulano porque fulano é baratinho. Se você quer que ele te indique pela qualidade do seu trabalho e da sua entrega, primeiro você começa com o seu posicionamento lá atrás. Segundo, você vai fazer esse onboarding que eu estou te ensinando aqui agora. Então, você vai fazer essa reunião para que fique tudo muito alinhado, que todas as expectativas dos dois lados fiquem alinhados. Para quê? Para melhorar o seu resultado, a sua entrega. Então, você já entendeu que o objetivo do onboarding é para quê? É para que você alinhe as expectativas dos dois lados, para que isso te gere frutos, para que isso te faça poder cobrar mais caro e faça com que o cliente te veja com olhos profissionais e não simplesmente uma pessoa amadora. E é um pouco disso tudo e ainda sobre o encantamento do cliente que a Fernanda Matos, simplesmente a Fernanda Matos, vai dar uma palestra para você no Next Level, que é o meu evento presencial que vai acontecer agora no dia 17 de janeiro de 2026 em Belo Horizonte. E por que eu estou trazendo a Fernanda? Porque ela é especialista nisso. E eu estou trazendo palestrantes que vão trabalhar pontos que a gente não aprende sozinho, que a gente apanha e que eu tenho certeza, eu garanto, que vai transformar a sua profissão, que vai transformar a forma como você trabalha. Ju, mas eu sou contratado por uma empresa americana ou eu quero ser contratado por uma empresa americana. Isso vai ser importante para mim? Claro que vai. Por quê? Porque você vai transferir todo esse conhecimento para a empresa que você está trabalhando. Quando você começar a crescer e a empresa, o escritório, começar a confiar os clientes em você, você vai passar esse conhecimento para a empresa. Falar, olha, é importante a gente fazer um onboard. Por quê? Porque esse cliente, ele está pedindo muita coisa que não foi combinado lá atrás. Será que não está faltando conversar com esse cliente, fazer uma reunião de acolhimento, de abertura, de apresentação oficial para alinhar essas expectativas para que depois, lá na frente de contratado, a gente realmente não tenha redução do trabalho, diminua o retrabalho e que o cliente não fique pedindo coisas desnecessárias? Esse conhecimento é para a tua vida, é para a sua carreira inteira. Indiferente se você é empresário, indiferente se você vai trabalhar para uma empresa. Você também precisa lidar com o cliente quando você começa a trabalhar para os Estados Unidos. Porque você vai crescendo, a empresa vai te colocando nas reuniões com esses clientes. E essa postura, esse posicionamento e saber lidar com essas questões do cliente, olha, tá no contrato, não tá? Vamos conversar sobre isso, vamos alinhar, vamos fazer uma reunião assim assado, vamos deixar tudo muito claro, vamos melhorar a nossa comunicação. O próprio escritório, ele vai querer te pagar muito mais porque ele vai te ver como uma pessoa que domina o processo, que domina a relação com o cliente. Quando você encanta o cliente que não é seu, é do escritório que você está trabalhando, o que esse escritório vai fazer? Ele vai ficar não só muito feliz, como ele vai ganhar mais dinheiro. E se o escritório que você está trabalhando, ele ganha mais dinheiro, ele fica satisfeito, ele também aumenta o seu salário. Por quê? Porque Estados Unidos é meritocracia. Se você faz por merecer, se você mostra resultado, o escritório aumenta o seu salário. É literalmente isso. Eu tenho vários alunos dentro do PSAA que nem pediram aumento, tiveram aumento. Por quê? Porque eles vão entregando valor e o escritório reconhece. Nós somos valorizados nos Estados Unidos. Você não sabe ainda o que é isso? Você não sabe o que é ser valorizado, ser reconhecido? Aí é que você tem que estar mesmo dentro do Next Level. Por quê? Porque além da Fernanda Matos, que vai dar uma palestra brilhante para você trabalhar esse onboarding e toda a jornada com o cliente, a gente ainda vai ter outros palestrantes, que vai ter a Ana Mello trabalhando com pontos de relação com arquitetura, mentalidade, sucesso. Como é que você vai se transformar nesse arquiteto que vai ser valorizado? Ainda vai ter a Ludmila Vitor, que vai trazer tudo sobre posicionamento internacional de arquitetos. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não aprende, a gente vai muito no feeling, muito no sentimento. E se a gente não para estudar isso, as técnica, gente, é técnica. Nada é por acaso. Ninguém cresce só ali no sentimento. É estratégia. Estude para isso. Melhore esses pontos. Para quê? Para se tornar um profissional que é bem pago. Então, o Next Level, ele é tanto para você que quer ser contratado nos Estados Unidos, quanto para você que quer empreender. Captou? Pegou? As inscrições ainda estão abertas, ainda tem ingresso, tem poucos, mas ainda tem ingresso. Eu vou deixar aqui no link, na descrição. Tem também no link lá na minha bio, lá no Instagram, se ainda tiver ingresso. Se você estiver lá, se você for lá, vai me encontrar pessoalmente, eu vou ficar feliz demais de a gente tirar foto, conversar, trocar muita informação, network, tudo sobre os Estados Unidos. E quem for no
Premium, no assento Premium, que não só vai estar na frente, ainda vai ganhar um dia inteiro de experiência no dia seguinte, em Inhotim, junto comigo, com transporte incluído, com ingresso incluído e com total acesso a mim. Imagina, se a minha consultoria, 1 hora de consultoria vale R$ 2.000, imagina passar o dia inteiro comigo dentro de Inhotim, que é um museu a céu aberto maravilhoso. Se você não conhece, tem a obrigação de conhecer. Grande beijo e te vejo em janeiro no Next Level, hein? Beijo!